Bem, o Campus 24 Horas com o secretário municipal de Agricultura, Almir Júnior, no final do ano fazendo um balanço. Vamos saber como é que foi o governo Vladimir Garotinho, as políticas públicas em Campos em relação à agricultura, à pecuária. O Almir já esteve conosco no 24 Horas e ele falou de programas que eram pilares da área de agricultura de Campos no governo Vladimir Garotinho. Almir, tudo bem? Final de ano chegando, como é que você poderia, de forma resumida, falar para a gente como é que o governo fez com que as atividades de agricultura e pecuária se tornassem interessantes no município? Bom, primeiro agradecer ao Campus 24 Horas pelo espaço, né? Nós, quando fomos convidados pelo prefeito Vladimir, em função do programa de governo do prefeito e do vice-prefeito Frederico Paes, a gente montou um plano de ação para 4 anos. Eles são pautados em 4 programas específicos, né, que a gente colocou, que era a maior demanda do agricultor. Um é Estradas do Produtor, que é ponte, recuperação de estrada, tanto as vicinais como estradas de asfalto. O outro, que a gente lançou, que a gente chama de Campus Leite, que é um programa voltado ao pequeno produtor de leite, que realmente tem uma dificuldade enorme com estrada, com assistência técnica, com armazenamento. Nós temos falta de cooperativa. Falta de associação, falta de cooperativa, a gente tem trabalhado com isso. Um outro programa, que é de agricultura urbana, que são hortas pedagógicas, hortas comunitárias e empreendimentos privados que tem dentro da região da cidade, que a gente retomou e com muita ênfase nesse processo. E, por fim, um programa de comercialização, né? A gente tem trabalhado muito com o principal problema do agricultor. Nem sempre produzir é um grande problema, né? O grande problema do agricultor, na maioria das vezes, principalmente o pequeno, é de comercializar a sua produção. Como é a tradição nossa, né? Exato. Agricultura familiar. Isso, porque Campos mudou, Fabiano. A gente tem que lembrar que mudou a caracterização da área de terra. Nós já fomos terra de latifúndio, e com a sucessão familiar, com a reforma agrária, nós temos hoje mais de 7 mil pequenos agricultores vivendo da atividade agrícola e que têm extrema dificuldade de produzir, mas principalmente de comercializar. Então, esse agricultor que pede para a gente estrada, esse agricultor que pede assistência técnica, ponto de comercialização, uma nova feira fixa, uma nova feira itinerante, esse agricultor que sofre mais nesse momento, por exemplo, de áreas alagadas e que a gente está trabalhando também na perspectiva, graças ao prefeito que tem trabalhado para conseguir infraestrutura básica de limpeza de canais, de manutenção disso, de segurança hídrica. Então a gente tem trabalhado nessa base focada no pequeno agricultor. Seriam 4 pilares. 4 pilares, né? Que é estradas do produtor na infraestrutura rural, né? Ponte e estrada. Agricultura urbana, produção leiteira com o programa Campus Leite e comercialização. Então, a gente tem trabalhado. São essas feiras que a gente está vendo pela cidade. Toda hora tem uma barraca de feira e um movimento de barraca de feira, e é um movimento que o mundo inteiro usa. Porque a agricultura moderna fala em encurtar espaço entre quem produz e quem consome. Isso é o moderno. Isso é que a França faz há séculos, né? Do agricultor para o consumidor ter o menor espaço de tempo. Isso é sustentável, isso é mais barato para produzir, isso é mais renda para o agricultor. Isso a gente tem trabalhado de uma maneira muito forte. Tornou a atividade mais interessante. Se a gente for um pouquinho para pecuária, o que você teria que falar para a gente? Qual que é o principal desafio na pecuária? Na pecuária de corte, na pecuária de leite? Transporte. Né? E não vão parar em estrada aí. E assistência técnica. Então, o que os agricultores querem? Querem estrada. Eu brinco muito com meu pai, que é produtor de leite, pequeno produtor, a vida inteira o que ele queria do prefeito era uma estrada boa. Porque quem produz leite e não tem estrada, o lucro vai na peça do carro. Segundo, ele ter algum tipo de assistência técnica que ajude ele a melhorar a sua produção. Às vezes tem que ter uma genética animal melhor, uma pastagem melhor. E, por fim, uma forma de dar segurança ao que ele produz. Por exemplo, no Campus Leite, que é um programa nosso, a gente adquiriu e vamos adquirir mais ainda resfriador de leite. Parece uma coisa simples. Quem olhar o equipamento vai falar assim, caramba, é isso tudo? É um produtor de leite. Há uma previsão? Já estamos entregando, já compramos, já estamos entregando para as associações de produtores. Na Associação de Produtor de Leite, a gente acredita muito e a nossa política é muito voltada. Vai ser atendido coletivamente. A prefeitura jamais terá condições de atender individualmente. O coletivo
Nós outro dia tivemos uma bela festa em Espírito Santinho, distrito de Campos, festa do queijo. O prefeito foi lá, cortou um queijo de mais de 100 quilos, e ali o movimento não é pelo queijo, o queijo é o final. É o movimento daqueles agricultores que querem assistência técnica, querem estrada, querem resfriador de leite, querem um trator para colaborar na produção, para reduzir o custo, e nós estamos trabalhando de aquisição de equipamento. Então, por exemplo, Espírito Santinho, a gente vai doar resfriador de leite. E qual é o papel do resfriador de leite? O dia que o caminhão não pode ir, ele vai ter um lugar para guardar o leite dele e não vai perder. O dia que choveu, ele vai estar o leite resfriado, guardado no lugar, e ele não vai perder o leite. O caminhão vai, em vez de 7 dias por semana, vai 2 vezes por semana. O custo de produção baixa muito. Isso é ciência, isso é tecnologia, isso é negócio. E como é que quem vive da agricultura, da pecuária, foi contemplado em relação às estradas? Nesses 2 anos, 2021 e 2022, você tem um balanço das estradas que receberam intervenções do poder público, que é uma coisa considerada estrada vital, como você colocou. Nós podemos dizer, nós temos mais de 800 quilômetros de estrada recuperada. Em 2 anos. Em 2 anos. Né? As pessoas podem dizer assim, nós começamos esse programa em março do ano passado, né, 2020, que é o programa Estradas do Produtor. Estrada do Produtor. Mais de 800 quilômetros. Tinha estrada que tinha 30 anos que não passava uma máquina. E isso cria um problema não é só para o produtor, é para o morador do interior, é para a mão de obra que o produtor quer e não consegue morar lá. Então é o básico do básico do básico. A segunda ponta que nós trabalhamos também é a internet, mas a estrada é fundamental. E não é só estrada. Nós estamos terminando o ano com a notícia que todos os produtores querem. Saiu o edital de licitação, faz parte do programa Estrada do Produtor, das primeiras pontes a serem licitadas e reconstruídas. Tem gente que não está nem acreditando que nós vamos tirar ponte de madeira em situação deprimente e colocar lá uma ponte de concreto no lugar. Quer dizer, muitos anos... Tem um número de pontes? Hoje, no primeiro edital que saiu a semana passada, são 19, desde lá do terminal pesqueiro, lá no Retiro, até lá em Palmares, lá no Imbé, várias pontes. E tem mais 17 pontes para serem licitadas, que atende a todas as pontes que hoje são de madeira, normalmente recuperadas pelos agricultores em vaquinhas, em situação de emergência, constroem madeira e essas pontes normalmente são levadas pela força das águas ou pela deterioração de 2, 3, 4 anos nesse processo. Então, o programa Estradas do Produtor atende a todos os produtores, pequenos e grandes. E tem mais, melhora o transporte público, porque tem lugar que o transporte público é privatizado, não quer ir, porque a estrada é muito ruim. Foram 800 quilômetros nos 2 primeiros anos. Sim. E tem uma previsão de 600 quilômetros. Nós estamos num planejamento. Nós estamos num planejamento e nós compramos equipamentos para isso, além de contrato de trabalho. Nós receberemos amanhã, provavelmente, ou não mais tardar na quinta-feira de manhã, depois de amanhã, 2 patrol. O município de Campos, nós da Secretaria de Agricultura, temos hoje 3 patrol, que é equipamento básico, reta escavadeira, caminhões. Nunca tivemos isso como equipamento próprio. Então nós estamos fazendo um planejamento de reconstruir, porque estradas vicinais, estradas de leito natural... Você acha isso fundamental dentro dessa estrutura que move o trabalho? Isso, porque na hora que você está sem um contrato... E lembrando, nós temos um município que atravessá-lo de ponta a ponta são mais de 150 quilômetros. Você sair lá de Santo Eduardo e lá no Retiro são 160 quilômetros. Então eu preciso construir, nós precisamos construir unidades de patrulha mecanizada nas diferentes localidades do município. Então nós estamos planejando isso, comprando equipamento, e a gente espera o ano que vem... O plano é construir quantos polos desses? 3. Um na Baixada, um na região aqui em Bé, Dores do Macabu e outro no norte. Em relação a... Nós sabemos a quantidade enorme de produtores de cana-de-açúcar. Quais são as perspectivas da produção canavieira? Nós temos Paraíso voltando a funcionar, a moer, mas quais são as perspectivas? O que aconteceu nesse 2022 para quem vive da produção canavieira? No médio e longo prazo, as perspectivas são muito boas, né? É uma atividade que tem muito a ver com Campos do Goytacazes. As pessoas falam assim, mas é uma monocultura. Infelizmente não é. Não é,
nós tivemos um ano muito difícil para o produtor rural. Extremamente difícil para o produtor rural, incluindo ele, o produtor de cana. Por quê? Quem plantou cana no início do ano, ou no ano passado, ou cortou a cana esse ano para colher uma nova safra a partir dessa corte de cana no ano que vem, sofreu muito. Você quer falar sofreu em relação à qualidade da cana? Não, sofreu muito porque nós tivemos condições extremas do clima este ano. 2022 foi um ano muito difícil do ponto de vista climático. Nós tivemos 7 meses de uma seca terrível, começou lá em março, 6, 7 meses, só foi chover em outubro, de verdade, né? Final de outubro, início de novembro, e depois nós tivemos novembro e dezembro de muita chuva. Então o produtor, a cana do produtor que estava ali na Baixada Campista, focada na produção para atender a reconstrução da usina Paraíso, ela não vai ter o ano que vem. Ora ficou sem água, ora ficou com muita água. Faltou água no primeiro momento e hoje, neste momento, dezembro de 2022, boa parte dela está sofrendo com excesso de água. A Baixada Campista tem uma característica... Alguma coisa de política pública para a produção canaviera? O que a gente pode fazer? Nós vamos criar as condições básicas de infraestrutura. A gente tem discutido muito isso e a prefeitura tem feito isso. Para você ter ideia, nunca foi feito pela prefeitura o que a prefeitura fez nesse ano. Limpeza de canais da Baixada Campista. A gente pode falar um tempão sobre isso. A Lagoa Feia que está hoje no nível mais alto da história, 3,15 metros, 3,20 metros, 3,25 metros, e quando em 2008 já chegou a 2,90 naquela crise hídrica terrível que teve em 2008, ela ainda está numa condição menos ruim do que poderia estar, porque a Prefeitura de Campos, por meio da Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Defesa Civil, trabalhou fortemente junto com a Associação de Plantadores de Cana, Asflucam, para manter e fazer mais de 200 quilômetros de canais, de limpeza de canais. O que significou essa ação nos canais, agora no período de chuvas, para o município no contexto geral? Olha só, a gente está com um problema e a gente não pode negar o problema ainda, porque o nível de chuva... Mas serviu para escoar? Muito. A gente poderia citar um exemplo. A precipitação provavelmente que caiu a semana passada, que levou ao rompimento de um dique aqui na região central da cidade, na 15 de novembro, a cidade ficou muito inundada. Menos de 24 horas estava tudo seco. A despeito de que a gente poderia falar que a culpa é do lixo, né? Tem muita galeria. Mas os canais limpos, como o canal Coqueiro indo ali para o ENF, como o canal Campos Macaé aqui no centro, como o canal aqui, o Cacumanga aqui na região de Santa Cruz, eles receberam essa água, que infelizmente também é empurrada para a Lagoa Feia, aquilo que o prefeito fala, que o vice-prefeito fala o tempo inteiro. A água que vai para o canal Campos Macaé, o lixo que cai no canal Campos Macaé, que está na beira-valão, ele é empurrado para a Lagoa Feia. Então causa um problema para todo ele não vai para o Paraíba. Para esse ecossistema todo. Todo, inclusive o esgoto que é colocado ali, que a gente precisa dar Bem, abrindo um parênteses, há uma preocupação de vocês em relação hoje à situação da Lagoa Feia? Assim, a gente está muito preocupado, estamos tudo trabalhando, estamos mantendo ela no nível. Eu espero que nos próximos 10 dias ela comece a baixar, a gente precisa baixar ela de 3 metros. Estamos trabalhando fortemente, o prefeito foi no Rio, conseguiu equipamento novo, tem equipamento novo. Nós temos equipamento para comprar pela primeira vez na história de Campos. Para qual tipo de ação lá? Para limpar canais. O que tem que ser mantido na Baixada Campista é o canal, principalmente canais importantes, como o canal das Flechas, que é a ligação. As pessoas aqui de Campos talvez não conheçam, vale a pena conhecer a Lagoa Feia e o canal das Flechas, que tem 120 metros de largura, 17 quilômetros de comprimento e foi feito artificialmente pelo homem. E a gente tem que dar uma manutenção nisso. O que é? A importância disso é dar manutenção e a limpeza. E a limpeza faz parte, inclusive, não só a limpeza da vegetação que cresce lá, mas a limpeza dos canais urbanos que, infelizmente, empurra esgoto e lixo para a Lagoa Feia. Muito bem. Nós, ao longo do ano, falamos muito da classificação climática. Aliás, foi uma bandeira do então deputado Vladimir Garotin. Essa classificação climática que vai trazer uma série de benefícios. Depois de todas essas chuvas, de todos esses transtornos causados pelas cheias, pelos alagamentos, esse assunto você acha que tem que voltar a ser debatido, discutido? Eu digo do ponto de vista político até, para fazer com que em Brasília esse projeto caminhe no Senado, a fim de que
seja logo aprovado, porque, pelo que a gente vê, é de vital importância para que as coisas aconteçam para o produtor. O projeto de lei construído a partir da UENF, né, o professor Zé Carlos Mendonça e o deputado federal Vladimir Garotinho, quando foi eleito, foi a UENF, buscou, a gente discutiu, e assim, há indicativos de que a gente caminha para uma condição muito adversa do ponto de vista de nível de precipitação pluviométrica. Então o projeto ele foi reconstruído, já foi aprovado na Câmara de Vereadores, está no Senado Federal, que traz para a gente um movimento primeiro de reconhecimento das condições adversas para a irrigação, para a produção agrícola no município de Campos. Quando a gente traz esse reconhecimento, políticas públicas ficam muito mais fáceis, né? Seguro agrícola, financiamento agrícola, recursos para manter limpo e estruturado toda essa malha de canais, como era feito no passado. A agricultura de campo já foi muito forte em função disso, pelo antigo DNOS, que foi extinto. Então a gente acredita o seguinte, esse projeto é um passo importante. Eu sou do norte do Espírito Santo. Quem conhece o norte do Espírito Santo sabe que a inclusão do Espírito Santo, do norte do Espírito Santo, que tem condições especiais para lá, que tem um clima muito parecido com nossa região, e quando reconheceu aquela condição adversa do clima para a agricultura, criou uma condição de financiamento com juro mais barato, de seguro agrícola com mais condições. Muitos benefícios. E hoje o estado do Espírito Santo, fortemente no norte, é um grande celeiro brasileiro, uma das melhores referências de agricultura do Brasil, em várias áreas, inclusive na cana. Tem mais usina lá do que aqui, né? Naquela região de Linhares, São Mateus, que chega a ter uma região de Minas Gerais, na cidade chamada Nanuque. A sua área aqui está ligada diretamente à agricultura e chuva também. Qual é a sua avaliação? Nós estamos num momento de previsão de mais chuva. Nesse fim de ano, como é que você avalia esse cenário de um modo geral do município? Primeiro, o seguinte, é período clássico de precipitação pluviométrica, novembro, dezembro até março, até a famosa chuvas de março para fechar o verão, né? Então, assim, a gente espera e vai acontecer. A gente não esperava. Esse mês de dezembro, por exemplo, choveu em torno de 65% mais que a média histórica. Eu não sei se as pessoas vão me entender. Naquela tarde fatídica da semana passada, choveu na tarde mais que o mês de dezembro somados dos últimos 15 anos. Só 2008, em dezembro, choveu mais do que naquela tarde. Então, gente, esses eventos extremos, e o mundo precisa aprender a sobreviver. Hoje está lá os Estados Unidos debaixo de neve, né? Santa Catarina embaixo de água. Os eventos extremos, a ciência já diz, vai piorar. Então a gente precisa se preparar mais. Felizmente, neste momento, o Rio Paraíba está baixo. Nós estamos com o rio, falando no rio em torno de 6,5 metros, e o ano passado, nesse período, a gente está falando dele perto de 10. O que seria uma tragédia muito pior. Perto da corda de transbordo. Exatamente. Então, gente, a gente sabe que janeiro, fevereiro vai chover em Minas, vai chover em São Paulo, na região de Aparecida, Lorena, Guaratinguetá, e essa água vem para cá. Vai chover em Petrópolis, essa água vem para cá. Essa previsão do INDEA de 180 dias chegou a preocupar? Chega a preocupar. Para a conclusão das obras? Assim, mas a gente espera, as obras já começaram, que o paliativo, que existe toda uma engenharia feita pela equipe que está na frente, que faz o paliativo para deixar o espaço para depois reconstruir esse centenário dique, né? Almir, qual é a grande mensagem para quem está lá na pecuária, na agricultura, nesse final de ano? Assim, antes eu queria dizer, nós criamos um programa que eu acho que é a principal mensagem, né? A gente criou um programa em parceria com o Sindicato Rural, com as universidades e com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Capacita Agrocampo. O agricultor tem que entender que sem assistência técnica, ele está frito. Se ele quer saúde... Sem tecnologia lá. E a assistência técnica que leva a tecnologia, se ele tentar aprender a dirigir um drone para ver a fazenda dele, vai dar errado, né? Então, assim, se ele tentar aprender o curso de agronomia, o curso técnico agrícola, o curso veterinário, vai dar errado. Mais importante não é ter 100 vacas para produzir 500 litros de leite. Mais importante é ter 20 vacas e produzir 500 litros de leite. Que aí você vai dar alimento de qualidade. Então, é ciência. Então, esse Capacita Agro, que a gente atendeu mais de 1.400 pessoas,
faz o treinamento. Então tem gente na feira vendendo bolinho de peixe que fez um curso para aprender a fazer o bolinho de peixe que ia para o lixo, né? Então a mensagem do professor, né, é que se importe mais com assistência técnica do que com o serviço de trator da prefeitura. Ele nunca vai atender as demandas. Então a gente precisa construir. A agricultura é uma atividade que traz desenvolvimento para qualquer canto do planeta. Se você quer olhar se o lugar é desenvolvido, olhe para a agricultura dela e depois você me diga. Olha para o Brasil, olha para Petrolina, olha para Gramado, olha para Lucas do Rio Verde ou olha para Linhares, no Espírito Santo. E você vai ver o que é capaz da agricultura. Mas precisa ser feita não como uma aventura. O agricultor sonha que quer plantar alguma coisa, que fazer alguma coisa, começa a fazer, vai dar errado. Se você pudesse exemplificar para a gente rapidamente alguns exemplos desse suporte técnico e tecnologia que já chegaram lá ao agricultor nos últimos meses. Olha só, assim, hoje nós temos associações de produtores sendo assistidas por médico veterinário. Começou com 200 litros de leite, está com 2.000 litros de leite. Pediu um resfriador, agora está querendo outro resfriador. Então, Campos já tem um efeito, então. Já tem um efeito de que, em vez de pedir o trator, ele quer o veterinário vai lá fazer uma ultrassonografia na vaca dele. Porque vaca de produtor de leite, para quem não sabe, tem que ter bezerro. O bezerro, até rima, né? O bezerro é o 13º. No final do ano ele vende um bezerrinho e tem o dinheiro do 13º dele. Tá bom. Isso é ciência, é tecnologia, e é esse o papel nosso. E ampliar os processos de comercialização, que nós já fizemos com as feiras, dar visibilidade à feira e fazer com que o campista chegue no mercado, no supermercado e na feira e compre um produto genuinamente campista. Tem o queijo, tem a cachaça, tem a linguiça, tem a rapadura e assim a gente vai. Então o recado a agricultura tem um papel importante no desenvolvimento, mas sem a competência técnica, sem a assistência técnica, nem sempre o agricultor tem, a gente não vai caminhar numa direção muito boa para o agricultor.